Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é um especialista em vinho, um jornalista super premiado no exterior, Marcelo Cupelo. Marcelo, nós estávamos falando, já falamos um pouco do vinho do Brasil, no outro bloco, mas e os grandes vinhos, né? Fechei o bloco passado perguntando sobre qual foi o vinho mais caro que você já ouviu. Você falou de $500 mil. Era o quê? Um Petrus ou Romanée Conti? Não, existe uma história, um livro de um Chateau Lafite que pertenceu a Thomas Jefferson, que foi leiloado. Eu acho que o valor foi $500 mil, que é uma coisa muito alta, não lembro exatamente do valor. Foi feito até um livro, O Vinagre Mais Caro do Mundo. E esse vinho depois era falsificado. Descobriram que não existia aquele vinho. Que foi existe um mercado de vinhos falsificados crescente. Porque os vinhos podem ser tão caros que às vezes compensa falsificar. Imagine que um Petrus pode custar facilmente no Brasil $20 mil, uma garrafa. Bastante, se você conseguir uma garrafa vazia do Petrus e encher com um vinho feito ao lado do Petrus, não de $20 mil, mas de $1.000, muito bom também, ninguém vai conseguir. Isso muito pouca gente, mas acontece. De vez em quando desbarata uma quadrilha. É mesmo? O que as pessoas fazem quando tomam então Petrus? Quebram a garrafa para ninguém falsificar? Olha, tem gente que depois de degustações, eu já ouvi falar que levam umas garrafas, não no Brasil ninguém falsifica isso, mas na China é comum, já ouvi gente, eu já tomei um Dom Perignon falso na Alemanha uma vez. Já? Já, em Berlim. E como é que era? O gosto era muito diferente? Obviamente não era Dom Perignon, você provava um espumante de segunda categoria numa garrafa de Dom Perignon, já aconteceu comigo. E se a pessoa topa com uma dessa no restaurante, como é que faz? Bom, no restaurante você pode mandar devolver, com certeza. Eu já protagonizei uma história, assim, lembrei agora, está no meu livro sobre Portugal, Douro. Eu estava visitando Portugal, estava no Douro, fui tomar um café num bar e vi que num cantinho do bar tinham garrafas do vinho mais caro de Portugal, que é o Porto Quinta do Noval Nacional. Uma garrafa dessa custa pelo menos €2.000, lá em Portugal. É vinho do Porto? Vinho do Porto. Eu adoro vinho do Porto. Eu perguntei, como quem não conhece nada de vinho, que vinhos são esses e quanto custam, para o dono do bar. Ele me mostrou uma revista dizendo que o preço dos vinhos, que eram €2.000, mas ele vendia por €200. Nossa! Aí eu fotografei, discretamente, e por acaso, por azar dele, eu ia visitar naquele momento a Quinta do Noval, que era ali pertinho. Fui lá, falei com a dona da Quinta do Noval, mostrei a foto, ela falou, na hora, ela ligou para o IVDP, que é um instituto que controla esses vinhos, e nós fomos juntos lá, voltamos lá, tiramos mais fotos dos selos, são selos numerados, um controle fiscal. Eles verificaram, o selo existia, só que tinha um pequeno errinho crasso. Naquela safra, eram safras dos anos 60 e 70. A partir de determinado ano, mudou a cor do rótulo. Passou de branco para vermelho, de vermelho para branco. E o rótulo estava errado. O ano que devia ser vermelho estava branco, uma coisa assim. E eles descobriram, mandaram fiscais lá e apreenderam o vinho, fizeram alguma coisa assim. Você deu uma de Sherlock Holmes, quase. Pois quase arrumei numa inimizade em Portugal, né? Mas foi por uma boa causa, sim, né? Uma Porque boa causa, falsificar um vinho desses. Não é? Agora, falando então sobre esses grandes vinhos, né? Essa coisa dessa história que diz o vinho que virou vinagre, né? Quantos anos de vida útil tem um vinho, afinal? Olha, isso não tem, claro, uma fórmula, não tem data de validade o vinho. O que tem é histórico. A gente sabe que por histórico, um Chateau Latour pode viver 100 anos. A gente sabe que safras X ou Y vivem mais do que outras. Uma safra ruim de um vinho desses pode viver só 10 anos e uma safra boa mais de 100. Quando é que você classifica que um vinho teve uma safra ruim? Por que ele é ruim? Histórico do ano, do clima do ano. Você sabe que tem que chover um pouquinho numa época do ano, fazer sol na outra, na colheita não pode chover tanto. Então, pelo andamento do clima, sol e chuva ao longo do ano, você sabe, quando vai colher já sabe se aquele ano vai ser bom ou não. E aí mas você prova o vinho, você sente que o vinho está diferente da qualidade de outra safra? Bordeaux é uma região totalmente diferente do resto do mundo. Eles fazem vendas en primeur. O que é isso? Eles vendem o vinho antes do vinho sair ao mercado. E tem uma prova de vinhos en primeur também. Quando os vinhos são feitos, antes do vinho estar realmente pronto, os vinhos são provados, avaliados, recebem notas, cotações. Isso determina preço de mercado e cotações do vinho para o resto da vida dele. Então a gente sabe que a safra de 2005 em Bordeaux
foi espetacular e que ele vai durar muito mais que o 2004. Agora, quando você compra um vinho desse, por exemplo, num leilão, existe uma garantia que aquele vinho não virou vinagre? Garantia nunca há, porque Nunca vinho sempre é risco. Você pode ter um problema na rolha, o vinho pode estar buchonê. Buchonê é quando um fungo ataca normalmente a rolha e causa mofo no vinho, o vinho está estragado. Então isso não pode acontecer, ninguém garante que não vai acontecer isso. Os grandes vinhos minimizam esse problema quase a zero, mas existe a possibilidade. Esse problema é raro? Não é raro. No mundo fala-se entre 2% e 5% de todos os vinhos do mundo tem esse problema. Mas cada vez menor, porque as pesquisas ajudam a conter esse fungo, digamos. Então você pode ter um vinho que foi mal conservado, a garrafa ficou no sol, chacoalhou, não está tão bom. Então garantia do vinho estar bom nunca há. Abrir uma garrafa de vinho sempre tem um conteúdo de risco e de emoção aí. Suspensezinho. Suspense, pois é. Você pode comprar às vezes um vinho caríssimo, guardar anos na sua adega, abrir... Virou vinagre. Virou vinagre. Acontece. E aí usa o quê? Acontece. Usa na salada? Acho que nem na salada, conforme o vinagre. nem na salada, né, Marcelo? Infelizmente, sim. Não. Agora, o vinho, por exemplo, a gente estava falando aqui da safra, né? A safra foi boa, a safra foi ruim, porque tem que chover, não sei o quê. Com essa mudança climática, isso está afetando as vinícolas? Está afetando. Há uma discussão grande no vinho hoje sobre isso. Os vinhos têm subido o teor alcoólico. O teor alcoólico sobe sistematicamente no mundo inteiro. Sobe por causa da mudança climática? Nem tanto. A discussão é exatamente essa. O quanto é mudança climática e o quanto é mão do homem. Certo. Manipulação na colheita e na vinificação. Na hora de produzir a uva ou na hora de transformar a uva em vinho. Como é que se faz isso? Como é que se aumenta o teor alcoólico? O que é o alcoólico? álcool no vinho? É o conteúdo de açúcar na uva. O açúcar na uva vira álcool na hora da fermentação. Por que a uva vai ter mais açúcar? Porque ela sofreu mais sol, mais calor, amadureceu mais e deu uma uva mais concentrada de açúcar que virou mais álcool. O que causa isso? Pode ser o aumento climático, a temperatura ter subido, ou pode ser práticas de viticultura. Colher mais tarde a uva, por exemplo, podar, deixar a uva pegar mais sol. Há práticas vitícolas, que a gente chama, que permitem a uva ter mais concentração de açúcar. Eu conversei com enólogos no mundo inteiro já, e eles dizem que, na realidade, é muito mais mão do homem do que aquecimento global. Tá. Com que objetivo? Principalmente nos Estados Unidos, porque os americanos gostam de um vinho mais doce, mais alcoólico. O álcool no vinho significa doçura, maciez. Doçura não do açúcar, mas uma sensação de maciez que parece doçura que o álcool proporciona. Então, o gosto americano está muito ligado a vinhos com 15 graus de álcool, enquanto o gosto francês está ligado, ou italiano, a vinhos com 12, 13 graus de álcool. E isso, por exemplo, faz muita diferença quando você toma? A sua boca fica mais ácida quando tem menos teor de álcool ou não? Não. A gente pode entrar aí no tema que é degustação. Acidez, vamos entrar. Acidez e álcool são sensações bem distintas. Distintas. A acidez molha a boca, sua boca fica fresca, sápida. E o álcool dá sensação de maciez, redondez e é um pouquinho pungente. Como se fosse você tomar uma vodka pura, queima um pouco. Isso é álcool. E também aquece. Então, um vinho alcoólico tende a ser mais macio, mais redondo. Tá. Um pouco enjoativo, talvez. Os americanos gostam, tomam Coca-Cola beça, então tem um gosto diferente do gosto europeu. Muitas vezes você está pedindo vinho, cara, se eu gosto de um vinho mais frutado, mais perfumado, como é que são essas diferenças? Mais frutado, o que significa isso? Bom, frutado significa que ele tem aromas de frutas. Quase todo vinho novo, jovem, fresco, com alguma concentração, tem aroma de fruta. Então, o vinho frutado hoje em dia é o padrão. É o padrão. É o padrão. Olha, a gente vai ter que ir para o intervalo, depois vamos voltar a isso. Eu quero saber aquela história que você vê às vezes em filme, aquele tonel enorme, aquelas mulheres massacrando a unha, o vinho com o pé. Isso existe ainda. Se isso existe, se realmente se faz assim ainda, a técnica mudou completamente, faz parte da tradição, tem que ter isso também, não tem que ter isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ok. Tá bom? Vamos lá. Nós voltamos já com Marcelo Cupiolo aqui no Copacabana Palace.